bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? O horário que vocês forem assistir essa nossa conversa sobre meritocracia e elitismo. Esse tema é o segundo tema de debate do ciclo de encontros sobre educação e saúde mental, que é um ciclo organizado e pensado em parceria pelo projeto de extensão Medusa, pelo GT de Saúde Mental do Instituto de Psicologia, pelo projeto de extensão Clínica Feminista e pelo PET Psicologia. Nós temos hoje a honra, né, de contar com a participação das minhas duas colegas favoritas de Medusa, a Grace Tanicado, que é doutora em Psicologia Social e Institucional pela URGS. A Grace também atualmente é psicóloga, atualmente já faz um tempo, né, Grace? É psicóloga na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Divisão de Moradia Estudantil, e a Carolina Ritter é doutora em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul e é assistente social também na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Divisão de Moradia Estudantil. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês, as ideias trocadas para a gente poder pensar esse ciclo de encontros, e a palavra é toda com vocês. Obrigada, Moisés, pelo convite. Eu fico bem feliz, eu e a Grace, né, ficamos bem felizes em poder conversar com vocês sobre essa temática. E aí, seguindo a mesma lógica que tu falou, né, para a gente não se alongar muito, a gente pensou a fala em dois momentos, né? No primeiro momento eu vou falar sobre alguns conceitos gerais, assim, de meritocracia, e depois a Grace começa a falar especificamente sobre meritocracia e elitismo no ensino superior. Tá? Só para dar uma contextualizada do conceito, né, de meritocracia, é uma ideia, um princípio que surge na transição do modelo do feudalismo para o sistema capitalista. Né? Então, se no feudalismo a gente tinha as castas e ninguém poderia mudar de casta, né? O pobre ficava pobre, o trabalhador era trabalhador e o rei, enfim, era rei e não ia deixar de ser rei nunca. No capitalismo tem-se, então, a ideia de que, bom, a gente pode ascender socialmente e mudar de classe social, né? Então, a meritocracia parte desse princípio que, a princípio, todos seriam iguais perante a lei e os indivíduos estariam em iguais condições de competição conforme seus esforços, talentos e habilidades, podendo assim alterar a sua posição social. Então, parte do pressuposto que, bom, se eu me esforçar, se eu estudar, se eu trabalhar, eu vou conseguir, eu posso alterar, mudar de classe social, enfim, né? Se eu for pobre, eu posso ser rico e assim por diante. Pode passar, Grace. Então, parte da ideia que depende de esforço e dedicação individual, né? Transmite para o indivíduo totalmente a responsabilidade sobre o seu destino, né? Então, desconsidera algumas questões que acredito que todo mundo saiba, né? De desigualdade, que é inerente ao sistema capitalista, e fica toda a responsabilidade para o indivíduo. Então, se tu é pobre, é porque tu não se esforçou, tu não trabalhou, tu não estudou, tu não fez por merecer, e só depende de você e basta se esforçar, enfim, vamos lá, que tudo é possível, né? E aí toda essa questão, então, nos leva à questão de, bom, né, vivemos uma sociedade em que todos são iguais, né? Então, por óbvio, a gente sabe, né, que no sistema capitalista, de forma geral, no mundo, e principalmente no Brasil, a desigualdade social é algo muito presente, né? Social, racial e de gênero. Né? E também, além disso, a meritocracia, além de desconsiderar essa desigualdade, que nem todo mundo parte do mesmo ponto, ela desconsidera também um momento histórico. Né? Esses dias eu estava vendo um vídeo que falava, como exemplo, o caso do Neymar. Bom, o Neymar é um menino pobre que saiu da favela e ele é, hoje em dia, jogador e milionário. Né? Então, ele tem o talento, é mérito dele. E a pergunta que a pessoa do vídeo fez foi, bom, se ele tivesse nascido em 1990, 1900, no início do século XX, ele seria rico? Ele seria reconhecido? Né? Então, esse aspecto também precisa ser considerado, assim, o que em determinado momento histórico é valorizado dentro do sistema que a gente vive.
né? Então, nem em todos os momentos históricos a meritocracia funcionaria da mesma forma, digamos assim. Pode passar. E para ajudar, então, a responder essa questão, né, para exemplificar um pouco das desigualdades, a gente trouxe alguns dados que mostram, né, enfim, aqui nesse caso, a desigualdade racial, né, em que os negros, 43,15%, são vítimas de homicídios, enquanto os não negros é 15,97%, segundo os dados de 2017. Quem ganha os maiores salários, né, em relação à questão de gênero? Os homens costumam ganhar mais, né, 2.500, isso é uma média, né, sempre é assim, 2.555, e as mulheres 1.985, e por ocupar os mesmos cargos, né, e sem contar que os homens tendem a mais ter cargo de gestão, de chefia, enfim. Voltando então à questão racial, as pessoas brancas tendem a ganhar mais também, né? 2.999, as pardas 1.719 e as pretas são os menores salários, 1.673, um pouco mais que um salário mínimo e meio. Em relação ao ensino superior, à educação, né, o acesso à educação. Quem tem ensino superior, então, tende a ter um maior salário, que é uma média, a gente sabe que é uma média superestimada, acredito eu, 5.108, né, para quem tem ensino. Isso varia também conforme a área, que vai um pouco ao encontro do que eu estava falando, por exemplo, em relação ao Neymar, né, uma pessoa que hoje em dia se forma na área da tecnologias, enfim, de computador, internet, tende a ganhar mais do que uma pessoa que é formada na área de humanas, para ser professor, de ensino básico, né, enfim, fundamental. Quem tem ensino médio tende a receber 1.778, e fundamental 1.472, né, uma média, mais ou menos. E aqui a questão do salário médio de pessoas com nível superior a partir da raça, né? As pessoas brancas tendem a ganhar mais, para variar, 5.589, as pardas 4.044, e as pretas de salário menor ainda, 3.777, né? Então a gente tem diversos recortes, e eu não me lembro agora, se tu passar a próxima daqui, tem a questão de gênero, não, né? Mas aí se tu recorta as pessoas, a mulher branca e a mulher preta, né, tende a ganhar menos do que a mulher branca, e o homem branco tende a ganhar mais do que todo mundo, enfim. Pode passar, Cris, por favor. Então, a meritocracia cria, né, essa cultura de perdedores e vencedores. Então, se eu ganho uma parte, cria uma ideia de que, bom, então se eu ganho mais é porque eu mereci, porque eu trabalhei. Então, se o pobre é porque ele não trabalha e não se esforça. Desconsidera que, por exemplo, se uma faxineira fizer a faxina das 7 da manhã às 7 da noite, ou fizer a faxina 24 horas, ela não vai ascender socialmente, né, porque ela não vai ser rica. Desconsidera que as pessoas ricas, né, no momento que consolidam a sua riqueza, não passam essa riqueza, por óbvio, por herança, né, para os seus filhos, e enfim, né, esses filhos de pessoas ricas não vão precisar se esforçar ou passar por N dificuldades, assim como às vezes demais pessoas. Então, cria essa ideia que é natural, ok, né, a gente viver nessa desigualdade social, então é responsabilidade individual, né, e mascara, então, a lógica do sistema capitalista que a gente vive, no qual a desigualdade é inerente, né, não existe igualdade no sistema capitalista. Pode passar. Aí a gente trouxe algumas... me fugiu o nome disso agora no momento. Tirinha. Aqui, né, para demonstrar um pouco da questão dos homicídios, né, das pessoas negras. Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro. E, pera, Dinho, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. E aí tem ali o policial.
aqui a questão, né, um pouco dos dados que a gente estava trazendo, que um homem branco, né, tem nenhum ou pouquíssimos obstáculos, por exemplo, perto de uma mulher negra, enfim, para chegar em determinado lugar, e muitas vezes essa mulher vai trabalhar e vai fazer tudo e não vai chegar aonde o homem branco chegou, né? E aí, um pouco também a lógica da meritocracia faz a gente acreditar, então, que só homens brancos, héteros, cis merecem, né? Só eles se esforçam, só eles são capazes e nós não. A gente não é bom o suficiente. Pode aqui, trabalhe enquanto eles dormem, tem um derrame antes dos 40. Estude enquanto eles se divertem e tem uma depressão antes dos 25. Lutem enquanto eles descansam e tem a síndrome de Burnout aos 30. Tem equilíbrio. A vida não se resume ao lápis, né? Mas já voltando à educação. Acho que para a gente falar na questão da meritocracia, né, na universidade, acho que sempre cabe a gente fazer primeiro uma pergunta, né, que é de quem é a universidade pública, assim, né. Acho que, retomando um pouco isso que a Carol falou, né, que seria, assim, mais ou menos o que a gente pensa que seja discussão em torno do elitismo, né, a URGS sempre teve, assim, uma aura, essa aura da excelência, assim, coloca a universidade como se ela fosse das pessoas muito boas sempre, né, e daqueles que estão lá, e os que conseguiam estar lá eram só pessoas que, como a Carol disse, né, tipo, bom, já vem de uma família que tem, consegue dar condições para aquele sujeito chegar lá, e parece que a universidade é dessas pessoas, né. Na verdade, a universidade pública não é nem só de quem está ali, né, a universidade pública, ela é da sociedade, né, uma instituição pública, um bem público, né, e a gente tem, eu acho, principalmente na URGS, assim, muito uma coisa de que, bom, parece que quem chega lá, assim, é muito, muito bom e superior aos outros, né, e essa é uma cultura que se perpetua muito, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Então, assim, né, o que é a universidade? A universidade é tem essa função de manutenção de privilégios econômicos e sociais, né. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tem isso, ela é uma instituição que faz essa manutenção, porque, assim, as pessoas que têm nível superior, acho que se a gente for retomar um pouco o lado que estava naqueles dados, vocês podem, vou até voltar aqui para a gente ver, a questão do ensino superior, a diferença do ensino fundamental para o ensino médio em relação a remuneração média, vocês podem ver que, bom, ela é uma diferença, mas ela não é tão considerável quanto a diferença em relação ao ensino superior. Né? Então, o ensino superior realmente é uma instrumentalização, assim, que é capaz realmente, né, de fazer uma mudança mesmo, ou, enfim, né, pode fazer uma mudança na questão de classe, né, e acesso econômico e social. Então, assim como ela pode fazer isso, é interessante, muitas pessoas querem também, né, que ela se mantenha dessa forma, né, e que as pessoas mantenham o seu status e os privilégios estando na universidade. Então, passar pela universidade faz parte, né, desse sistema de manutenção de privilégios econômicos e sociais daqueles que já os têm, né, e aí a gente convive com isso dentro da universidade, ao mesmo tempo que ela é vista como uma possibilidade de inclusão social e mobilidade econômica. Então, como a Carol falou lá, né, como a gente pensa na questão do sistema capitalista, então, que pode haver uma mobilidade social e econômica, né, então, o ensino superior, ele passa muito por ser uma possibilidade, né, e as políticas públicas e sociais que a gente tem visto, né, enfim, os governos anteriores, assim, apostaram muito, realmente, na inclusão pelo acesso à educação superior. Né? Então, a universidade, ela contém, acho que é interessante a gente trazer essas duas informações aqui juntas, porque ela contém essas duas, ao mesmo tempo, habitam, né, estão ali sempre em conjunto, essas duas funções da universidade, né, tanto a manutenção de privilégios, quanto uma possibilidade de inclusão social e mobilidade econômica. Então, aí a gente tem, né, como eu estava falando, políticas de diminuição da desigualdade, né, que são aquelas políticas que fizeram, então, as pessoas poderem acessar a universidade, não só a partir dos privilégios que já tinham anteriormente, né, que, pensando, então, que passar pela universidade é capaz de produzir essa mobilidade, né. Então, as ações afirmativas, né, desde 2008 na URGS, desde 2012, como lei federal, né, que, então, amplia o acesso às universidades, à educação superior,
e assistência estudantil, que é a política com a qual eu e a Carolina trabalhamos, né, que é uma política que tenta, então, diminuir, então, as desigualdades já dentro da universidade, né, então, uma é para que as pessoas acessem, a outra é para as pessoas permaneçam e se graduem, né, que então é ofertar conjuntos de benefícios e apoio, né, para que os estudantes que não estão na mesma condição, né, de estar ali na universidade, de se manter na universidade, possam se manter na universidade. Mas, né, repetindo aquilo que eu já disse, a universidade, ela é parte da sociedade capitalista, né, então, assim, ela reproduz dentro de si toda a mesma lógica de diferenciação entre classes, né, e de acesso, mesmo estando dentro da universidade, né, então, assim, não basta o estudante conseguir entrar na universidade, dentro da universidade tem a repetição de todo esse sistema de manutenção de privilégios, né, e que é o que a gente aqui está trazendo na questão do elitismo, né, e também da meritocracia como uma das tônicas principais, né, então, assim, é baseado principalmente, assim, acho que como a Carol falou antes, no esforço individual, na dedicação, né, como se isso bastasse para que se obtivesse um bom desempenho. E aí tem uma questão que a gente se faz muito, né, foi bem interessante quando a gente começou a pensar sobre essa apresentação, assim, né, que a gente estava conversando, e aí veio essa pergunta, assim, será que basta ser bom para alcançar o topo? Tá, tudo bem, eu entrei na universidade com uma política de ação afirmativa, consegui entrar, sou usuário da assistência estudantil e sou muito bom, realmente naquilo que o mérito pede, né, é muito bom academicamente. Será que basta isso para alcançar o topo? Né, eu acho que essa é uma questão, né, de que essa é a grande perversidade dessa lógica meritocrática, né, de que parece que, bom, que todo mundo, se esforçar da mesma forma, vai conseguir alcançar as mesmas coisas, né. E aí a gente trouxe um pouco essa imagem aqui para exemplificar um pouco essa ideia, né, que, bom, as pessoas que já vêm, claro, que passar pela educação superior não é uma tarefa que ninguém faça sem nenhum tipo de dedicação, né, mas tem um pouco essa ideia, assim, de que sem sacrifícios não há recompensas, então também é até um jeito de ajudar um pouco essa é uma perspectiva que acaba colocando no horizonte de todo mundo a ideia de que, bom, que o sacrifício também ele é visto como positivo, né, e que a recompensa vem a partir disso. E se a gente pensar aqui um pouco nisso que está aqui, né, a ideia que as pessoas têm sempre, quando a gente vai falar com alguém que, por exemplo, veio de uma situação econômica e social já mais abastada e está na universidade, diz, não, mas eu me sacrifico muito para ter aquilo que eu quero. Né, e aí, quando a gente vai olhar ali quais são os sacrifícios, e tu vai ouvir, as pessoas vão, né, tipo, vamos pra balada, não vou ver o programa de TV, vou deixar de ir pra festa, vou deixar de fazer alguma coisa, e esses são os sacrifícios, né, que a pessoa faz para conseguir, então, ter essa recompensa, né, bom, ela se dedica, ela faz sacrifícios, mas os sacrifícios talvez sejam, né, num tipo de dimensão, né, que é totalmente incomparável com pessoas que vêm de uma outra situação econômica e social, que não têm as mesmas condições que aquelas pessoas tiveram para chegar até ali, né, e aí também tem uma outra charge aqui que a gente traz, né, isso aqui é sobre... o Enem. Ela está se referindo ao Enem, né, mas eu acho que ela muito, se aplica muito à questão da universidade, né, que é bom, né, possivelmente o menino aqui que está ali com a porta, vendo a universidade, né, do seu quarto, praticamente, bom, os sacrifícios que ele vai ter que fazer, né, vamos pensar assim, são muito mais relacionados a deixar de fazer coisas que gosta, né. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a situação de outros estudantes, assim, parte de uma falta de acesso a coisas muito básicas, né, e eu acho que é um pouco do que o ERE, assim, né, enfim, trouxe agora, né, quando, enfim, tem pessoas que talvez não tivessem nem os equipamentos, né, a gente viu e acompanhou isso. Mais né, uma chargezinha, assim, a gente trouxe bastante dessas coisas, assim, que é bom, alguém que ali que está só estudando chega a subir de 2 em 2 degraus, né, e bom, um estudante que tem que dar conta de muito mais coisas, né, e tá ali tendo que dar conta de trabalho, dos estudos, pensar no que né, cuidar da sua alimentação, cuidar do transporte, pensar que tem que gastar com isso, né, sempre vai ter vai ter uma caminhada muito diferente, né, não tem muito como isso ser igual.
E pensando um pouco, né, naquela questão de basta ser bom, né, é bem interessante, quando a gente estava preparando a apresentação, assim, teve um estudante que escreveu num dos posts que estava divulgando a apresentação, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né, que ele diz, bom, tudo bem, né, tu é bom o suficiente, tu é tão bom quanto, tu é melhor até, né, digamos assim, segue essa linha, tu tá na universidade, mas talvez tu tenha que, por exemplo, fazer alguma coisa, estudar alguma coisa em tal horário, em tal lugar, que tu vai ter que te preocupar, que tu vai ter que pegar um ônibus para chegar lá e vai ter que sair de casa 2 horas antes, e talvez vai ter que, na hora de voltar, se preparar para ficar esperando não sei quanto tempo por um transporte, quando tem alguém que vai, bom, no seu próprio carro, ou vai poder chamar um Uber e vai poder fazer aquilo de uma outra forma. Então, assim, não basta ser bom, né, para tu ter acesso, e parece que isso vai fazer de ti estar no mesmo patamar de outras pessoas na universidade. Né? Não vai. Tem questões que têm a ver com essa contradição do capitalismo, que ela não se resolve, né, mesmo sendo bom. Né? Então, essa ideia da meritocracia, assim, ela realmente, ela é a cultura produzida para que cada vez mais as pessoas se individualizem e se baseiem muito nisso. E aí eu acho que a gente tem um pouco aqui, né, também o Armandinho, que é sempre muito, muito esperto, né, como a gente falou, o quanto a universidade, ela é um fator de mobilidade social e quanto as pessoas querem manter ela como esse fator de perpetuação, né, de privilégios, né, eu não falei antes, mas, por exemplo, quando a gente vai falar em ações afirmativas, por exemplo, existiam na URGS até, acho que nos anos 70, ações afirmativas ao contrário, né, não sei se vocês sabem disso, mas, tipo, os cursos ali agrários, tipo, agronomia e veterinária, tinha a cota do boi, como ele chamava, a lei do boi, que eram cotas para filhos de fazendeiros, né, então, assim, um sistema totalmente de manutenção do privilégio, né. E aí aqui o Armandinho dizendo, né, que eles, pois aí que você se engana, eles se preocupam com a educação do povo, sim, e muito, por isso todo esse empenho em sabotá-lo, né, então, assim, acho que a gente entende, assim, né, toda a diferença que as políticas de ações afirmativas e a política de assistência estudantil faz, né, nessa possibilidade realmente de mobilidade social, mas ao mesmo tempo elas não dão conta de algo que é muito maior do que é o próprio sistema cultural, né, que a gente está imerso e social, e que se reproduz dentro da universidade, né, então, assim, muitas vezes a gente tem, da mesma forma, né, a ideia de que, bom, a gente oferece tudo para que o estudante possa conseguir estar na mesma condição. Não vai estar na mesma condição. Né? A gente sempre fala assim, né, a gente que trabalha ali na moradia estudantil, tem uma coisa que eu sempre uso para exemplificar, né, vamos pensar em saúde mental, né, que é o tema aqui do nosso encontro. Se a gente for pensar em saúde mental, a gente tem aqueles dias ruins que todo mundo fala assim, que vontade de ir para casa agora e chorar no banheiro. Quem mora numa casa estudante não pode fazer isso. Tem, assim, são coisas muito simples, eu quero ficar um pouco sozinha e refletir, eu quero ficar um pouco sozinha aqui e ter um tempo, não tem essa possibilidade, né, e não só as pessoas que estão na moradia estudantil, mas pessoas, então, que dividem casas com muitas pessoas, e famílias que vivem em locais, e moradias, assim, que não são essas que a gente, que cada um pode ter o seu quarto, que cada um pode ter o seu espaço para estudar, né, então a gente tem uma disparidade muito grande que ela está aí, e que a universidade, as políticas de assistência estudantil não conseguem dar conta, né, elas só minimizam, né, mas não acabam, né, e que de uma certa forma são a continuação da sociedade que a gente vive, né. E aí, assim, né, para a gente não terminar isso de um jeito tão ruim, né, que a gente não queria aqui trazer só coisas ruins, né, mas eu acho que dizer que, bom, a universidade tem uma função a universidade, né, mas que também ela não dá conta de tudo, né, que é a tirinha, então, dos bichos, né, os bichos de jardim, que tem a Joaninha, né, e aí a Joaninha diz, né, não adianta, não há nenhum indício de que esse mundo tenha jeito.
E aí o caracolzinho, né, dá um abraço nela e diz, ok, hoje você ganhou o debate, mas não se acostume. Que eu acho que é um pouco a ideia, a provocação que o Moisés fez na divulgação desse evento, que é assim, que estratégias coletivas a gente pode pensar para isso, né, porque infelizmente a gente vive na individualidade, a individualidade inclusive da relação e do sofrimento que produz, né, porque produz o sofrimento, né, atroz, pensando que, bom, se basta eu me esforçar e eu não me esforço, o problema é meu, né? Eu é que não consigo, eu é que não sei, né? Então, isso é um pouco a ideia que eu acho que realmente tem uma relação com a questão da saúde mental, né? Porque acaba se tornando um fardo, né? A ideia de que tu tem que conseguir, que se tu fizer tudo certinho, tu vai conseguir. Não. Né, a gente consegue coisas, eu acho que sim, a gente consegue coisas, não é para pensar também que nada, né, mas não vai conseguir aquilo que algumas pessoas têm ou já têm sem ter que fazer muito esforço, né. Tem uma estudante que a gente acompanha ali, que é uma estudante negra de um curso da área da saúde, né, um desses cursos bem elitizados, assim, que, bom, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, né, ela me disse assim, olha, para eu tirar um B, eu tenho que estudar muito mais do que as outras pessoas que estão lá. E não é porque ela não tem a capacidade, é porque às vezes o professor que vai dar a nota para o trabalho dela está muito imbuído por a questão racial e vai achar que não, ela não fez muito bem, né? Tem muitas coisas, né? Ou que ela, enfim, não vai ter as mesmas condições de estar naquele espaço, né? Então realmente a nossa ideia era trazer uma reflexão aqui para tirar um pouco realmente a culpabilização individual e pensar realmente na necessidade de a gente pensar em estratégias coletivas. É isso. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez as contribuições da Grace e da Carolina sobre essa temática da meritocracia e do elitismo, especificamente, né, na universidade, nessa segunda parte que a Grace traz, inicialmente com os dados e conceitos mais gerais apresentados pela Carolina. E acho que a fala excelente de vocês, ela deixa muito clara que é muito claro pensar, a partir do que vocês trazem, que é impossível discutir saúde mental na universidade sem falar de meritocracia e elitismo. E aqui eu estou parafraseando a Grace, né? Não tem como falar de saúde mental na universidade sem discutir esse tema, né? E acho que a gente está fincando o pé nisso, né, Grace, Carol, né? Quando a gente propõe esse tema e quer discutir esse tema com vocês.